Nas últimas semanas da guerra, com as linhas alemãs desmoronando e os americanos avançando, Kassel tornou-se um improvável último reduto. Não era uma fortaleza, mas um centro industrial, onde as fábricas Henschel produziam e reparavam os últimos tanques King Tiger. Quando o terceiro exército de George S. Patton se aproximou da cidade em abril de 1945, não encontrou só infantaria dispersa ou colunas em fuga. Eles encontraram um grupo de tripulações de blindados, mecânicos, recrutas e remanescentes de unidades que decidiram lutar ali, cercados por fábricas, pátios ferroviários e ruas destruídas. O que ocorreu não foi uma batalha clássica dos livros, mas um confronto brutal, breve e desigual. Infantaria e blindados americanos avançam em cidade industrial contra poucos Tiger, segundo que nunca deveriam lutar ou morrer sozinhos. Isolados, com pouca gasolina, munição e sem reforço, os defensores fizeram contra-ataques locais, emboscadas e investidas quase suicidas. A maioria desses tanques não escaparia de Kassel. Esta não é uma história de vitória ou estratégia, mas de como os últimos King Tigers em Kassel lutaram e foram perdidos. Enfrentando o exército de Patton em uma batalha que permanece em grande parte desconhecida, uma última e inútil resistência de aço contra um inimigo que já não podia mais ser detido. Kassel fica a cerca de 140 quilômetros a nordeste de Frankfurt, no estado de Hesse. Antes da guerra, 200.000 pessoas viviam lá. Era um polo industrial, sede das fábricas Henschel, grande complexo que produzia locomotivas, caminhões e desde 1942 tanques Tiger. Em março de 1945, a cidade estava em ruínas. A Royal Air Force destruiu o centro medieval em outubro de 1943. Bairros estavam em ruínas, pessoas viviam em porões. A água era de poços e a eletricidade só funcionava em alguns lugares às vezes. Se tivesse sorte, o bombardeio de outubro de 1943 foi especialmente devastador. Na noite de 22 de outubro, o Comando de Bombardeiros da Royal Air Force enviou 569 aeronaves a Kassel, 443 Lancasters, 10 Mosquitos e o restante Halifaxes. Lançaram bombas incendiárias e explosivos de alto impacto em um padrão planejado para criar uma tempestade de fogo. O ataque saiu como planejado. Os incêndios se uniram em uma grande conflagração que destruiu o centro da cidade. As temperaturas chegaram a 1000 graus. As pessoas sufocaram em seus abrigos enquanto o fogo sugava o oxigênio do ar. Outros foram incinerados tentando fugir. 10.000 civis morreram naquela noite. A cidade velha medieval, séculos de arquitetura alemã, foi apagada em menos de 2 horas. Depois disso vieram mais ataques, menores, mais focados. A fábrica da Henschel, pátios ferroviários, estações de triagem e pontes foram atingidos várias vezes. Em 1945, Kassel lembrava Stalingrado, quarteirões destruídos, apenas paredes e tijolos, ruas soterradas por escombros. O cheiro de decomposição dominava, pois corpos seguiam sob os escombros dos prédios. Mas a fábrica Henschel continuava produzindo. Mesmo com mais de 40 ataques aéreos, os trabalhadores mantiveram as linhas funcionando, áreas da fábrica foram destruídas e reconstruídas, e parte da produção foi levada para o subsolo. Os turnos eram 24, cada Tiger que saía podia ser o último, e no fim de março isso se confirmou. O Tiger II representou o ápice e a decadência dos tanques alemães. Imagine um tanque tão pesado, tão superdimensionado que mal conseguia mover 69 toneladas de aço e blindagem. Canhão principal de 88 mm capaz de destruir qualquer tanque aliado a mais de 2.000 metros. Blindagem frontal de 150 mm, inclinada a 50 graus, impossível de ser penetrada por armamentos americanos ou britânicos. De frente, parece imparável, não é? O Tiger II era um pesadelo mecânico. Seu motor, feito para o mais leve Panther, sofria com o peso. O motor 700 cavalos, mas isso impressiona menos ao saber que os 69 toneladas são pouco mais de 10 cavalos por tonelada. O Sherman tinha 15, o Tiger II acelerava e manobrava como um trem de carga carregado. O consumo de combustível era altíssimo, cerca de 2 litros por quilômetro. Pior ainda, em combate, movendo-se fora de estrada, podia consumir 3 ou até 4 litros por quilômetro.
Os tanques de combustível tinham capacidade total de 860 litros, faça as contas. O alcance máximo na estrada era cerca de 170 km em condições ideais de combate, mas manobras, paradas e posições defensivas reduziam isso pela metade. O Tiger II precisava de reabastecimento constante, mas em março de 1945 a Alemanha não tinha combustível e as transmissões falhavam sempre. A caixa de câmbio Maybach era um instrumento de precisão para uso cuidadoso. Sob estresse de combate, especialmente com motoristas inexperientes, ela quebrava as unidades de transmissão final. As engrenagens que moviam as esteiras quebravam sob estresse. Engenheiros alemães alertaram durante o desenvolvimento. As transmissões eram feitas para o peso do Panther, não do Tiger II. Mesmo assim, a pressão pela produção fez o projeto avançar. As tripulações aprenderam a manusear os controles com cuidado para evitar curvas bruscas. Isso funciona bem em tempos de paz. Em combate, isso mata. Os elos das esteiras se desgastavam rápido. As esteiras de aço, com elos pesados, esticavam e quebravam sob o peso do veículo. Substituí-los exigia macacos, ferramentas e horas de trabalho. A máquina inteira precisava de manutenção constante, o tipo de cuidado especializado e minucioso que já não existia mais. Em março de 1945, só 492 Tiger II foram fabricados. Entre janeiro de 1944 e março de 1945, a produção chegou a 70 unidades mensais, mas normalmente era menor por interrupções dos bombardeios e falta de componentes. Os últimos 8 saíram de Kassel no final de março, com pintura de fábrica, e foram imediatamente entregues a adolescentes que nunca tinham estado em combate. Esses garotos são da 3ª Companhia do 511º Batalhão de Tanques Pesados. A maioria tinha 17 ou 18 anos, alguns 19 considerados velhos, nos padrões de março de 1945. Eles fizeram o básico, talvez 1 ou 2 semanas no Tiger II com sorte. O currículo foi apressado: aprender a ligar o motor, aprender a trocar as marchas, aprender a carregar o canhão principal, aprender a ler um mapa. Era só isso? Sem prática de tiro por falta de munição, sem manobras por falta de combustível e sem treino com a infantaria por falta de tempo. Veteranos de blindados poderiam treiná-los direito. Mortos na frente oriental, capturados na França, espalhados por um Reich em colapso, sem tanques para comandar. A organização da 3ª Companhia previa 14 Tiger II e equipes treinadas para operá-los. Receberam 8 tanques, tripulações inexperientes e ordens de partir imediatamente. Esses rapazes entraram nos tanques mais avançados do mundo para enfrentar um dos exércitos mais experientes da Terra. Enquanto isso, Patton chegava. O 3º Exército do Tenente-General George Patton cruzou o Reno. Em 22 de março, em Oppenheim, ao sul de Mainz, a travessia surpreendeu os alemães. Engenheiros de Patton lançaram pontes flutuantes sobre o rio rapidamente. Na manhã de 23 de março, divisões inteiras já cruzavam. As ordens do general Omar Bradley eram claras: avançar para o leste, proteger o flanco sul do 1º Exército rumo ao Ruhr e impedir reforço alemão aos exércitos encurralados. Avance rápido. Patton não precisava ouvir 2 vezes. Velocidade era sua religião. Ele pressionava seus comandantes sem piedade. Contornem fortificações, ignorem flancos, avancem. Os alemães estão derrotados, dizia ele. Ajam assim. Sua equipe trabalhava dia e noite, coordenando o envio de combustível, o reabastecimento de munição e os cronogramas de manutenção. O 3º Exército consumia grandes quantidades de gasolina, diesel, comida, munição e peças de reposição. Todo esse material era levado por caminhões de depósitos a centenas de quilômetros na retaguarda. Em 26 de março, as tropas de Ponta de Patton chegaram a Frankfurt, a antiga cidade às margens do rio Main. A capital financeira da Alemanha caiu praticamente sem resistência. Os defensores alemães eram uma piada. Unidades de reposição, batalhões de treinamento, velhos e garotos. Eles tinham fuzis, talvez metralhadoras, mas sem armas pesadas, blindados ou artilharia. Vale dizer que muitos nem tinham uniformes adequados. Alguns vestiam roupas civis com bonés militares, outros misturavam uniformes e peças civis. Eram apenas improvisações desesperadas, facilmente superadas pelos americanos. A resistência era muito variável. Algumas unidades alemãs resistiram bravamente em posições fortificadas, causando baixas antes de serem derrotadas, enquanto outras se renderam ao ver os tanques americanos. Alguns comandantes ordenaram que seus homens resistissem até a última bala, outros disseram discretamente às suas tropas para desaparecerem no interior e voltarem para casa. A estrutura de comando alemã no oeste estava desintegrada e ordens dos quartéis generais raramente chegavam.
Ao chegarem, já estavam obsoletas ou inviáveis de executar. Comandantes locais tomavam suas próprias decisões com base em informações fragmentadas e julgamento pessoal. O 8º Corpo, sob comando do Major-General Troy Middleton, avançou ao norte rumo a Cassel. Middleton era um oficial estável e competente, menos chamativo que Patton, porém confiável. Seu exército lutou pela França e agora avançava na Alemanha. Com 3 divisões de infantaria e blindados, os veteranos da 80ª Divisão de Infantaria que lutaram na França receberam a missão de tomar Cassel. O comandante da divisão, Major-General Horace McBride, era minucioso e metódico. Ele não corria riscos desnecessários com a vida de seus homens. A inteligência dizia que Cassel estava defendida, mas ninguém sabia por quem ou quantos. O reconhecimento aéreo mostrava prédios destruídos, ruas entulhadas de escombros, mas nenhuma imagem clara da força alemã. A inteligência da 80ª Divisão estimou 2.000 a 3.000 defensores, em sua maioria tropas de segunda linha. A estimativa estava quase certa, mas o número real foi maior. Os americanos esperavam outra luta rápida. Cercar a cidade, bombardear os defensores até se renderem, tomá-la e avançar. Encerrar a guerra era o procedimento padrão neste ponto da campanha, exceto que Hitler tinha outras ideias. No final de março, de seu bunker em Berlim, Adolf Hitler designou Cassel como uma fortaleza, uma Festung. A ordem veio pelos canais de comando da Wehrmacht. Cassel deveria ser mantida. Sem recuar, sem se render, lutar até que a cidade esteja em ruínas e todo defensor esteja morto. O conceito de Festung tinha uma lógica, pelo menos no papel. Indicar cidades estratégicas como fortalezas, reforçá-las e deixar aliados sitiá-las enquanto forças móveis atuam em campo. O avanço aliado reduziria ao prender divisões em combates urbanos. A Wehrmacht ganharia tempo para se reagrupar, trazer reservas e organizar contra-ataques. Isso funcionou em alguns casos isolados. Brest, por exemplo, resistiu por semanas. Normalmente, cidades-fortaleza viravam armadilhas mortais para seus defensores. O problema era que Cassel não era uma fortaleza, mas sim uma cidade industrial destruída por bombardeios, com cerca de 6.000 soldados de unidades de treinamento, pessoal da retaguarda e idosos da Volkssturm. Sem fortificações sérias, sem munição ou comida estocada para um cerco prolongado, sem reserva estratégica para aliviar um cerco. Se fosse só mais uma cidade cercada, bombardeada e capturada ou destruída, a ordem de fortaleza seria inútil, apenas condenando os defensores a lutar em vez de recuar ou se render. O comando ficou com o Major-General Johannes Werkeben, oficial de comunicações que liderava treinamentos quando a crise começou. Jürgen, 51 anos, era oficial de carreira e atuou principalmente em funções administrativas e de treinamento na guerra. Ele nunca comandou tropas em batalha ou teve experiência de combate. Especialista em rádio, segurança de sinais e redes de comunicação, era competente, mas totalmente despreparado para o que viria. O quartel-general, em caos, designou-o para organizar a defesa por ser o oficial mais antigo presente, e alguém precisava fazê-lo. Jürgenben montou seu posto de comando em um complexo de bunkers na extremidade leste da cidade e tentou organizar algo que se assemelhasse a uma defesa coerente. Ele dividiu a cidade em setores, designou unidades para posições defensivas, estabeleceu depósitos de suprimentos e postos de socorro. Ele fez tudo o que um oficial competente faria, mas isso não fez diferença. Sua equipe foi formada com oficiais de comandos de treinamento, logística e depósitos de reposição improvisados. A maioria nunca havia trabalhado junta e alguns nem se conheciam antes de serem designados ao quartel-general de defesa. As comunicações eram um desastre. Rádios falhavam, linhas telefônicas cortadas pelos bombardeios e mensageiros a pé ou de bicicleta entregavam ordens com horas de atraso ou nem chegavam. O núcleo da guarnição era o 15º Batalhão Blindado de Infantaria, Reposição e Treinamento. Eram instrutores e recrutas. Alguns eram instrutores que conheciam seu trabalho, mas nunca tinham comandado em combate. Homens de 30 e 40 anos que ensinaram jovens de 18 a lutar em blindados durante a guerra conheciam a teoria, mas nunca fizeram isso sob fogo inimigo. Outros eram jovens de 17 anos recrutados há 2 meses em treinamento básico para marchar, atirar e obedecer ordens. Agora, esperava-se que mantivessem posição defensiva contra ataques das forças americanas. Eles tinham fuzis, metralhadoras, alguns morteiros e nenhum blindado ou arma antitanque real, apenas Panzerfaustes de curto alcance, equivalente alemão ao bazuca. Alcance efetivo de cerca de 60 metros em alvos móveis. Era preciso esperar o tanque se aproximar, mirar bem, torcer para o foguete funcionar,
descartar o tubo e fugir. O 15º Regimento de Granadeiros de Reposição aumentou a infantaria, mas com qualidade inferior. Reservistas mais velhos, homens feridos aptos só para serviço leve e pessoas que deveriam estar em escritórios ou hospitais agora recebiam fuzis e iam para a linha de frente. A artilharia era feita pelas baterias antiaéreas da Luftwaffe, canhões de 88 mm ao redor da cidade para derrubar bombardeiros. As equipes só treinaram ataques a alvos terrestres em exercícios de paz, sem experiência real. Abaixe o cano, ajuste a mira, carregue munição perfurante. No papel é simples, mas muda quando tanques americanos atiram de volta e a artilharia cai perto de você. A munição era limitada, cada canhão tinha cerca de 200 projéteis. Parece muito. Até você começar a atirar em alvos em movimento a distâncias de combate, a taxa de erro é alta, você consome munição rapidamente e não havia reabastecimento. Os projéteis nos carregadores prontos eram tudo o que tinham. Depois havia o Volkssturm, milícia da guarda doméstica de Hitler, formada por homens de 45 a 60 anos que recebiam rifles antigos e braçadeiras e guarneciam bloqueios de estrada. A maioria tinha pouco ou nenhum treinamento. Eles foram reunidos, receberam armas, tiveram uma breve explicação de como carregar e atirar, e então foram marchados para suas posições. Eles usavam roupas civis, alguns tinham capacetes conseguidos, sabe-se lá onde. Eram sacrifícios, não soldados. Só eles talvez não soubessem. Em 30 de março, os 8 Tiger II avançaram ao sul de Kassel, rumo a Fritzlar, a cerca de 29 km. A missão deles era bloquear o avanço americano do sul. A rota passou por estradas secundárias, já que as rodovias principais tinham crateras dos bombardeios. O avanço era lento. Os Tigres gastavam combustível rapidamente. Mesmo no asfalto, a coluna fazia uma média de talvez 20 km por hora. As tripulações haviam recebido os tanques dias antes e mal sabiam operá-los. Cada motorista de tanque tinha cerca de 10 horas de experiência e os artilheiros haviam disparado o canhão principal 1 ou 2 vezes em alvos parados. Os municiadores sabiam carregar um projétil de 88 mm na culatra, mas nunca fizeram isso sob pressão. A maioria dos comandantes, sargentos experientes em outros tanques, aprendia a operar o Tiger, segundo na prática. A comunicação entre os veículos era falha porque os rádios não funcionavam direito. Os equipamentos estavam instalados e funcionais, mas as tripulações não haviam sido treinadas nos procedimentos de rádio. As mensagens ficavam embaralhadas, os indicativos de chamada eram confundidos. A companhia não tinha rádio eficaz e não recebeu apoio de infantaria. O plano era que uma companhia de granadeiros blindados acompanhasse os Tigres, mas ela nunca chegou. As ordens não chegaram até eles, ou eles não conseguiram chegar ao ponto de partida, ou foram desviados para outra crise. Os Tigres avançaram sozinhos, sem apoio da artilharia, só 8 tanques com tripulações adolescentes contra qualquer ameaça na estrada. O que apareceu foi o Comando de Combate A da 4ª Divisão Blindada, uma unidade que havia lutado da Normandia até a fronteira alemã. Eram veteranos que desembarcaram na França em julho de 1944, lutaram na ofensiva, entraram na Alemanha, presenciaram as Ardenas, cruzaram o Reno e sabiam o que faziam. O batalhão de reconhecimento, com tanques leves, M5 Stuart e blindados M8, avançava rápido pela estrada rumo a Fritzlar. Eles não tinham informações sobre blindados alemães na área. O último relatório sobre tigres nesse setor já tinha semanas. Os americanos esperavam resistência. Nada sério, só alguns bloqueios de estrada e canhões antitanque, nada que parasse uma coluna mecanizada. Os tigres estavam esperando em posições de casco abaixado, ao longo de uma linha de crista com vista para a rodovia. O comandante da companhia alemã posicionou os tanques cuidadosamente, bons campos de tiro através de terreno aberto. A linha de crista dava cobertura e ocultação à posição de casco abaixado, expondo só as torres. Os canhões de 88 mm atingiam alvos distantes. Por volta das 14 horas, a coluna americana apareceu à vista a cerca de 1000 metros. Os veículos da frente eram carros blindados M8, veículos de reconhecimento de 6 rodas, com canhões de 37 mm e blindagem leve. Atrás deles vinham os Stuarts. A coluna avançava em alta velocidade, talvez a 40 km por hora. Os Tigers abriram fogo imediatamente. Os primeiros disparos vieram quase simultaneamente de 3 ou 4 tanques. A distância era praticamente a queima-roupa. Pelos padrões do Tiger II, os artilheiros raramente erravam. A primeira salva destruiu 3 tanques Stuart e um blindado. Projéteis perfurantes de 88 mm atravessaram a blindagem fina facilmente. Os Stuarts, com blindagem de 51 mm, não tinham chance.
Projéteis atravessavam, explodindo e transformando veículos em piras funerárias. As tripulações abandonaram os tanques e correram. Alguns conseguiram se abrigar, outros foram abatidos pelo fogo de metralhadora dos tigres. A coluna americana parou, veículos frearam forte, motoristas deram ré e enviaram chamadas de rádio ao quartel-general. Contato, contato. Tanques inimigos abrindo fogo, destroyers de tanques avançaram na coluna. M10 com canhões de 3 polegadas e M36 com canhões de 90 milímetros. Esses eram veículos caça-tanques construídos especificamente para isso, veículos de topo aberto com canhões potentes projetados para enfrentar blindados inimigos à distância. Eles se posicionaram fora da estrada, tentando encontrar posições de proteção. Disparos acertaram a blindagem frontal dos tigres a 1.200 a 1.500 metros. Nada penetrou, a blindagem era muito grossa, o ângulo muito inclinado. Os disparos ricochetearam nas placas frontais e na torre. O fogo dos tigres destruiu 2 M10 e um M36. O canhão de 88 milímetros era devastador. A essa distância, qualquer impacto na blindagem fina do M10 penetraria e detonaria. Um Sherman tentou flanquear pela floresta a leste da rodovia, mas o artilheiro do tigre o viu a 1.500 metros. Girou suavemente, disparou uma vez. O Sherman explodiu, a munição detonando em uma explosão secundária. Às 16 horas, os americanos recuaram fora do alcance do tiro direto e chamaram a artilharia, seguindo a doutrina padrão. Ao ver blindados entrincheirados, não use tanques para removê-los. Utilize artilharia 105 mm. Obuseiros dos batalhões de artilharia de apoio da divisão começaram a bombardear posições alemãs. Os primeiros disparos caíram à frente. Observadores ajustaram. Avance 50, direita 20. Após 30 minutos, projéteis altamente explosivos explodiam entre as posições dos Tiger. Os tanques estavam sem cobertura, alinhados na crista, expostos ao céu. Estilhaços podiam danificar ópticas, rádios e equipamentos externos. Um golpe no motor podia inutilizar o veículo. O comandante da companhia alemã, observando os projéteis caírem cada vez mais perto a cada salva, tomou a decisão tática correta de recuar. Era inútil ficar sob bombardeio. Os tigres recuaram da elevação. Os comandantes orientavam os motoristas devido à má visibilidade de ré. Seguiram para o norte, rumo a Kassel, por estradas e trilhas rurais. Um dos veículos perdeu a esteira esquerda durante o deslocamento, provavelmente por desgaste excessivo no pinhão de tração, junto ao mau manuseio de um motorista inexperiente. O Tigre parou, 69 toneladas bloqueando a estrada. A equipe tentou consertar, mas o reparo da esteira do Tigre 2 precisava de ferramentas específicas e demorava horas. Sem tempo, o comandante da companhia tomou outra decisão certa e deixou o veículo. A tripulação retirou componentes críticos, ópticas removíveis, metralhadoras, rádios, mapas. Eles colocaram cargas de demolição no compartimento de combate e no compartimento do motor. As explosões deixaram o Tiger como uma carcaça queimada. A tripulação subiu em outros Tigers, viajando sobre o compartimento do motor. Os outros 7 chegaram a Kassel à noite, após usarem 40 munições do canhão principal e combustível. Eles não conseguiam posicionar. O confronto em Fritzlar atrasou o avanço americano por cerca de 6 horas. 6 horas conquistadas ao preço de um Tiger abandonado e cerca de 40 projéteis de 88 mm. As perdas americanas foram de 6 a 9 veículos blindados destruídos. O resultado tático foi nulo, a situação estratégica não mudou em nada. Kassel ainda seria atacada, a guarnição defendida e o resultado já estava predeterminado. Para as jovens tripulações dos Tigers, foi seu primeiro combate. Eles dispararam canhões, destruíram veículos inimigos, recuaram sob fogo de artilharia, perderam um tanque por falha mecânica e agora aguardavam. Em 1º de abril, a 80ª Divisão de Infantaria aproximou-se de Kassel pelo sul e sudoeste. Os regimentos 317, 318 e 319 avançaram para posições de assalto, com batalhões de tanques e destroyers de tanques anexos, organização padrão de armas combinadas. Cada regimento possuía 3 batalhões de infantaria, cada um com 3 companhias de fuzileiros e uma de armas pesadas. Companhias de tanques com M4 Shermans e de destroyers com M10 ou M36 foram anexadas. A artilharia disparou contra posições alemãs suspeitas. Observadores avançaram com a infantaria, selecionando alvos e enviando coordenadas. Os batalhões de artilharia com obuseiros de 105 mm posicionados quilômetros atrás dispararam tiros de registro em alvos escolhidos para confirmar alcance e deflexão. Observadores identificaram onde os projéteis caíram, corrigiram e confirmaram os dados.
Com as armas prontas, engenheiros se prepararam para remover escombros e obstáculos. As ruas do castelo estavam cobertas de destroços após anos de bombardeio, com prédios desabados e crateras no asfalto. Engenheiros trouxeram tratores, explosivos e equipamentos de ponte, enquanto médicos montaram postos de atendimento na retaguarda. O primeiro contato veio de uma bateria antiaérea de 88 mm em um terreno elevado ao sudoeste da cidade. A posição foi cuidadosamente preparada, com canhões em trincheiras e paredes de terra para a proteção frontal. A munição ficava empilhada em abrigos próximos, e as equipes tinham cartões de alcance com as distâncias dos principais pontos do terreno. Às 10h do dia 1º de abril, avançados do 319º Infantaria foram atacados enquanto subiam pela estrada principal do sul. A infantaria americana avançava. Em uma coluna de companhias, uma companhia à frente e duas atrás, tanques anexados avançavam com a companhia da frente. A formação avançava com cautela. Os canhões 88 atiraram de 1.200 a 1.800 metros longo alcance para fogo direto em veículos em movimento. As equipes de artilharia alemãs eram bem treinadas e as ópticas do 88 excelentes. Os disparos iniciais eram curtos e ajustados após cada tiro. A próxima salva, com projéteis perfurantes, atravessou o M4. Shermans apoiam o avanço da infantaria. 3 Shermans pegaram fogo em rápida sucessão, explosões ecoando pelos campos. A infantaria americana se jogou no chão e pediu apoio de artilharia. Chamadas de rádio foram do observador avançado para o centro de direção de tiro. Após 3 minutos, os projéteis já estavam no ar. Fogo de contrabateria. Os observadores avançados americanos direcionaram o fogo para as posições dos canhões alemães. Com a localização geral e vendo os clarões dos canhões, pediram fogo efetivo. Baterias disparando juntas, obuseiros de 105 mm e 155 mm destruíram sistematicamente a bateria de flak. Os projéteis caíam nas trincheiras das armas a uma taxa de 1 a cada poucos segundos. As artilharias alemãs, em trincheiras abertas e pouca cobertura, sofreram baixas imediatas. Os parapeitos forneciam proteção frontal, mas nada contra fogo de artilharia em ângulo alto. Os projéteis caíam quase verticalmente. Homens morreram por estilhaços e canhões ficaram danificados por explosões próximas. Em 20 minutos, 4 dos 6 canhões destruídos. As equipes estavam mortas ou feridas, e os canhões destruídos ou irrecuperáveis. Os sobreviventes tentaram recuar. Eles prenderam 2 canhões em caminhões e tentaram recuar sob fogo. A artilharia americana os pegou em campo aberto. Caminhões destruídos, canhões abandonados, bateria extinta. Dos 50 homens, cerca de 12 sobreviveram e se dispersaram pela floresta. Os 7 Tiger II restantes foram transferidos à noite para apoiar o setor sul. Ordens do quartel-general de Werkeben os enviaram para posições nos subúrbios e ruínas industriais ao sul do rio Fulda. Os tanques ficaram em casco abaixado usando escombros e prédios destruídos como cobertura, mas sem apoio de infantaria. O plano era que a infantaria de armas combinadas protegesse os tanques de ataques próximos e, em troca, os tanques dessem apoio pesado à infantaria. Nenhum funcionava sem o outro, mas a infantaria que deveria apoiar os Tigres nunca chegou. Os tanques operaram isolados, vulneráveis a ataques próximos da infantaria. Com o avanço da 318A Infantaria aos subúrbios ocidentais, nos dias 1 e 2 de abril, eles enfrentaram fogo esporádico de tropas de treinamento alemãs, Batalhão e Volkssturm. A resistência era descoordenada, sem direção central. Pequenos grupos ocupavam prédios e atiravam das janelas até que o poder de fogo americano os expulsasse. Às vezes, uma dúzia de homens segurava um prédio por horas, às vezes uma posição era abandonada. No início da chegada dos tanques americanos, as baixas eram poucas, pois a infantaria agia de forma metódica. A artilharia e tanques destruíam prédios antes da infantaria avançar. Se houvesse resistência, acionavam um tanque. O Sherman avançava, disparava granadas de alto explosivo pelas janelas e a infantaria limpava os escombros. Era lento, mas reduzia perdas americanas. As baixas alemãs só aumentavam. Homens mortos pela artilharia, homens mortos pelo fogo dos tanques, homens mortos limpando prédios, homens que se renderam quando a munição acabou. O pessoal do batalhão de treinamento, a maioria sem imaginar estar na linha de frente, quebrou rapidamente quando a situação ficou desesperadora. No dia 2 de abril, o general Jürgen ordenou um contra-ataque. A pressão no perímetro sul era insuportável, as forças americanas avançavam para os subúrbios e a linha defensiva desmoronava. Era preciso agir. O plano foi feito rapidamente, com forças despreparadas. Um batalhão do 15º Regimento de Granadeiros, cerca de 400 homens, lideraria o ataque com apoio de todos os veículos disponíveis.
cerca de 15 semi-lagartas e os blindados, os 7 Tiger II e talvez 5 ou 6 tanques médios Panzer IV retirados dos depósitos de reparo. O ataque iniciou ao amanhecer de 2 de abril, avançando ao sul desde os subúrbios orientais. O objetivo era romper as posições dos Estados Unidos da América ao longo do rio Fulda. A coordenação entre infantaria e blindados era ruim, faltava treino de armas combinadas e ensaios. Semi-lagartas com granadeiros avançaram à frente dos tanques. Os observadores americanos perceberam o movimento quase imediatamente. Observadores avançados chamaram missões de fogo de artilharia que foram direcionadas para várias baterias. Minutos depois, projéteis atingiram a coluna alemã. Semi-lagartas com blindagem de até 14 mm eram armadilhas fatais sob fogo de artilharia. Projéteis explosivos detonaram entre eles, estilhaços perfuraram o aço, veículos incendiaram e outros frearam abruptamente. A infantaria desembarcou no caos e tentou atacar a pé, ficando exposta. Infantes cruzam terreno aberto sob fogo de artilharia, caindo em grupos com as explosões. Os oficiais tentaram manter a ordem, mas alguns caíram e o ataque perdeu coesão. Antes que tivesse avançado 500 metros, os tigres, avançando por ruas entulhadas de escombros a várias centenas de metros atrás, avançaram mais lentamente. O terreno urbano dificulta operações com tanques, ruas estreitas, escombros bloqueando e esquinas cegas. Motoristas avançavam lentamente. Navegar pelo castelo era quase impossível. A cidade havia sido tão bombardeada que os pontos de referência desapareceram e as ruas estavam soterradas sob os escombros. Os comandantes dos tanques tentaram se orientar usando o sol e características-chave do terreno. Alguns se perderam logo, outros seguiram rotas erradas. O rádio parou de funcionar direito nas áreas urbanizadas, os prédios bloqueavam os sinais, a comunicação ficou quase nula. A companhia perdeu a coesão e os tanques começaram a operar sozinhos. Um Tiger, comandado por um sargento veterano, cujo nome não aparece nos registros que sobreviveram, de alguma forma conseguiu navegar corretamente e romper as posições avançadas americanas. O tanque chegou ao rio Fulda, atravessando uma ponte que estava danificada, mas ainda transitável. O Tiger posicionou-se e atirou nos veículos americanos do outro lado do rio. Os canhões de 88 mm dispararam 2 vezes e destruíram pelo menos 2 caça-tanques a menos de 1000 metros. Os americanos reagiram com caça-tanques, Shermans, canhões antitanque e fogo concentrado de várias direções. O Tiger foi atingido de vários lados. A maioria dos tiros ricocheteou na blindagem frontal, mas um acertou o motor de lado. Penetração. O fogo começou imediatamente. As chamas se espalharam rapidamente. A tripulação tentou evacuar. O comandante saiu pela escotilha e foi baleado. O artilheiro e o municiador deixaram o tanque e foram capturados. O motorista e o operador de rádio tentaram sair pelas escotilhas frontais, mas a do motorista travou. Ainda estavam lá quando a munição explodiu. Os outros tigres, espalhados pela cidade, encontraram defesas americanas fortalecidas durante a noite, destroyers de tanques em vigilância e canhões antitanque cobrindo cruzamentos. Equipes de bazuca em janelas dos andares superiores. Um tigre, avançando por uma avenida coberta de escombros, foi atacado de várias direções. Uma equipe de bazuca atingiu o motor por cima, o foguete penetrou e causou um incêndio. O tanque parou de repente. A tripulação fugiu a pé. Alguns retornaram, outros foram capturados ou mortos. Outro Tiger foi atingido várias vezes nas esteiras e sistema de rodagem, alto. Projéteis dos Shermans atingiram a suspensão até quebrar a esteira esquerda e destruir várias rodas de apoio. Os tanques ficaram lá, incapazes de se mover. A tripulação usou a munição restante, armou explosivos e evacuou. A artilharia americana bombardeou implacavelmente as forças alemãs, enquanto granadas explodiam entre a infantaria granadeiro exposta. Homens se julgaram para se proteger, outros foram mortos. Fósforo branco causou incêndios. O batalhão de granadeiros sofreu baixas terríveis e recuou em desordem. A unidade perdeu coesão e os semi-lagartas sobreviventes recuaram sob a fumaça. O contra-ataque não conseguiu absolutamente nada, exceto aumentar o número de mortos. Na tarde de 2 de abril, só 4 Tiger II seguiam operacionais. Os outros 4 já não existiam. Um foi abandonado em Fritzlar, 3 foram destruídos no contra-ataque. As posições da infantaria alemã nos subúrbios sul e oeste haviam desmoronado. As forças americanas controlavam essas áreas e avançaram para o centro em 3 de abril. O cerco se apertou, com 3 regimentos americanos convergindo de 3 direções. O 317º Regimento de Infantaria avançou pelo norte, o 318º pelo oeste e o 319º cuidou da segurança. A artilharia sul-americana manteve fogo constante à frente.
Observadores indicavam alvos e equipes de artilharia disparavam continuamente. Os defensores alemães, cada vez mais fragmentados, tentavam segurar prédios individuais e quarteirões inteiros. Grupos pequenos, uma dúzia ou menos de homens, ocupando um prédio ou quarteirão em ruínas. Lutando até serem dominados ou até a munição acabar, as unidades do Volkssturm, ordenadas a guarnecer barricadas, acabavam sendo contornadas ou destruídas no local. Os americanos evitavam pontos fortificados e os batalhões de treinamento se rendiam quando não podiam mais resistir, erguendo as mãos e bandeiras brancas rumo ao cativeiro. A comunicação dos setores defensivos colapsou. O quartel-general de Jockibane enviou ordens que não chegaram a ninguém, pois as rádios estavam bloqueadas, telefones cortados e mensageiros mortos ou capturados. Comandantes de companhia e pelotão decidiram por conta própria, geralmente recuando ao centro da cidade. Os 4 Tiger II recuaram para o leste e formaram uma última linha defensiva. Os tanques protegeram os acessos ao bunker de comando de Urkeben, movendo-se na noite de 2 para 3 de abril. O sargento Heinz Wilms posicionou seu tanque para cobrir a saída leste da rodovia de Kassel. O local escolhido por Wilms tinha ótimos campos de tiro em terreno aberto. A rodovia seguia reta por centenas de metros. Qualquer veículo que se aproximasse ficaria silhuetado contra o céu. Wilms posicionou seu Tiger atrás dos escombros de uma fábrica destruída. Sua equipe carregou munição perfurante e eles esperaram. As forças americanas chegaram a essa posição pelo oeste em 3 de abril à tarde. Muito tiroteio. Elementos do 318, o regimento de infantaria, foram atacados sem aviso ao avançar pela rodovia. Um M4 Sherman na frente da coluna foi destruído a cerca de 1000 metros. O projétil de 88 mm atingiu a torre, penetrou, detonou a munição e a torre foi arrancada. A tripulação morreu na hora. Outro Sherman tentou manobrar, mas foi atingido e incendiou. A infantaria com os tanques se jogou no chão. Oficiais avaliaram a situação. O Tiger dominava a aproximação. Os americanos recuaram e pediram apoio de artilharia, mas antes dela chegar, um civil local trouxe informações aos oficiais americanos. Ele conhecia o castelo, podia mostrar a eles uma rota para chegar atrás do Tiger. O comandante americano ouviu e mandou um pelotão à frente, guiado pelo civil. O movimento durou mais de 1 hora, rastejando entre escombros e porões. A tripulação do Tiger, focada na aproximação pelo oeste, não percebeu a infiltração. O ataque veio ao anoitecer. Em 3 de abril, soldados americanos chegaram a menos de 50 metros da traseira do Tiger. 2 equipes de bazuca se posicionaram e dispararam ao sinal. Ambos os foguetes atingiram o motor. Explosões romperam linhas de combustível, causando incêndios. O motor Maybach incendiou-se e as chamas se espalharam rápido. A tripulação tinha poucos segundos. O sargento Wilms saiu primeiro pela escotilha e foi baleado por tiros de fuzil. Ele foi atingido por vários tiros e caiu no tanque. O artilheiro e o municiador ainda saíram. Saíram pela escotilha, pularam do tanque e foram rendidos pela infantaria americana. Mãos para cima, rendam-se. O motorista e o operador de rádio no casco tentaram escapar pelas suas próprias escotilhas. A escotilha do motorista era difícil de operar. Eles lutaram para abri-la. Eles ainda estavam dentro quando a munição do canhão principal detonou. A explosão foi causada por projéteis massivos de 80 e 8 mm detonando um após o outro. A explosão devastou o compartimento de combate. A torre foi erguida e inclinou-se quando as tropas americanas se aproximaram. Depois, acharam os corpos da tripulação irreconhecíveis devido às queimaduras. A destruição do Tiger de Wilms eliminou o último blindado alemão que enfrentava ativamente os americanos. Os 3 Tiger, 2 restantes em outros pontos da cidade, tinham pouco combustível e munição. Seus comandantes tomaram a decisão de abandonar os veículos durante a noite de 3 para 4 de abril. Procedimento padrão: retirar equipamentos ópticos, destruir rádios, remover metralhadoras e, se possível, instalar cargas de demolição. Algumas equipes seguiram o procedimento, outras fugiram. Tigres permaneceram nas ruas, carcaças bloqueando cruzamentos. Na manhã de 4 de abril, as forças americanas já cercavam totalmente Kassel. Todas as rotas de saída eram controladas pela 81ª Divisão. As forças alemãs restantes somavam cerca de 1.500 soldados aptos para combate. Os estoques de munição estavam baixos, a comida terminou, a água vinha de canos quebrados e as instalações médicas colapsaram. Os feridos jaziam sem tratamento nos porões, morrendo de infecções, perda de sangue e choque. Os combates de 4 de abril viraram uma varredura sistemática de prédio em prédio. A infantaria americana avançava quarteirão por quarteirão, fazendo reconhecimento.
Primeiro, identificam os prédios ocupados. Depois, tanques e destroyers os destroem com seu poder de fogo. Por fim, a infantaria entra e limpa o restante. Os blindados M16 com vários canhões foram muito eficazes. Veículos meia-lagarta com 4 metralhadoras calibre .50. As 4 metralhadoras podiam disparar juntas a 2.000 tiros por minuto. O efeito contra edifícios era devastador. As balas pesadas atravessavam paredes, matavam defensores atrás de cobertura e suprimiam o fogo inimigo. A infantaria americana avançava com cautela nos prédios, jogando granadas e depois atirando em qualquer coisa que se movesse. As baixas alemãs aumentaram, mortos por fogo de tanques, artilharia, armas leves, feridos sem tratamento e rendidos. Às 9 horas do dia 4 de abril, a infantaria americana cercou o bunker de comando de Urcaben. A posição era em um distrito industrial, num abrigo antiaéreo de concreto armado, construção pesada e paredes grossas. Provavelmente resistiria a um ataque direto por horas, mas qual o sentido? Tanques americanos se posicionaram ao redor do bunker. Vários Shermans e pelo menos um canhão autopropulsado dispararam contra o bunker. Os tanques queimaram as antenas externas. O bunker ficou isolado, cercando Urkeben lá dentro com sua equipe sobrevivente. Talvez 20 homens perceberam o desespero. A cidade caíra e suas forças estavam destruídas. Resistir mais só causaria mais mortes. Ele consultou seus oficiais. Alguns queriam resistir, outros preferiam a rendição. Urkeben decidiu se render. Ele enviou um oficial com bandeira branca para negociar. O major se aproximou das linhas americanas e foi recebido por um capitão de infantaria. A conversa foi breve. A resposta americana foi clara: rendição incondicional, sem negociação ou condições, exceto cessar a resistência e tratar prisioneiros conforme a Convenção de Genebra. O major levou essa resposta de volta para Urkeben, depois de discutir o assunto com sua equipe por cerca de 15 minutos aceito. Por volta do meio-dia de 4 de abril de 1945, ele saiu do bunker com sua equipe, mãos visíveis. Desarmado, ele e a cidade se renderam formalmente à 81ª Divisão de Infantaria. Tropas alemãs por toda a cidade começaram a depor as armas. Grupos saíam de porões de prédios destruídos, com as mãos erguidas, caminhando lentamente. Soldados americanos os desarmavam, revistavam e os direcionavam para pontos de reunião. Os prisioneiros estavam terríveis, sujos, exaustos, feridos e com olhos fundos pela falta de comida e sono. O total de prisioneiros alemães era de aproximadamente 1.325 militares. Esse número deve incluir só os capturados em 4 de abril. Não inclui homens que morreram, escaparam ou se misturaram à população civil. A força inicial dos alemães era provavelmente de 4.000 a 5.000 homens. A batalha por Kassel durou 5 dias, de 30 de março a 4 de abril. A 80ª Divisão Americana teve 23 mortos, 114 feridos e 6 desaparecidos. Esses números podem estar incompletos. Os americanos tinham grande vantagem e podiam lutar com cautela. Para George Patton, Kassel não foi um triunfo para se exaltar. Foi a confirmação de que seu exército havia rompido o coração industrial da Alemanha, quebrado a resistência organizada e continuava avançando em um ritmo que o inimigo já não conseguia acompanhar. A chegada de Tiger II novos não alterou sua avaliação. Eram máquinas impressionantes, mas chegaram tarde demais, em número insuficiente e sem a infraestrutura necessária para apoiá-las. Patton respondeu da mesma forma desde a travessia do Reno. Continuem. O castelo está seguro, prisioneiros recolhidos e o terceiro exército avançou ao leste. Sem pausa, não haveria consolidação. Mesmo admirando os tanques capturados, a prioridade era a velocidade. Nos dias seguintes, as colunas de Patton avançaram para Fulda, Eisenach e a bacia da Turíngia, capturando aeródromos, depósitos e destruindo formações alemãs. A resistência colapsou rapidamente, com milhares se rendendo ou se desintegrando. Em abril, o terceiro exército avançava pela Alemanha Central, juntando-se ao primeiro exército e marchando rumo ao rio Elba. Kassel se tornou apenas mais um ponto no mapa, mais uma cidade contornada em uma campanha definida, não por batalhas decisivas, mas pelo ímpeto implacável. Para os homens que lutaram lá, Kassel foi o fim para Patton. Era apenas mais um marco na estrada rumo ao leste, e a prova de que nem as armas mais poderosas da Alemanha podiam mais conter o avanço. E assim termina o vídeo.
Espero que tenha achado interessante e aprendido algo novo. Se você gostou, por favor, considere deixar um like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e agradeço a todos que apoiam meu trabalho aqui. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem e até logo.